foi e chegou o momento. Que momento? O dia que eu vou reagir ao maior ícone da direita brasileira, o maior intelectual desse país, o maior intelectual da direita brasileira. Quem? Quem que eu tô falando? Quem? Engenheiro Léo. KKKKK crying. Vambora. Acho que o microfone ficou até baixo aqui. A gente vai reagir agora ao Engenheiro Léo. Na verdade, não é nem ao Engenheiro Léo, tá? O debate acho que tá muito mais, ele tá mais aqui só dando uns tá meio monossilábico aqui. Então esse dia aí do Engenheiro Léo vai chegar, mas vamos ver aqui o tema que é do TubaCast, né? A gente tem tanto podcast hoje, MesaCast, que eu não conheço mais. Trump traiu o Bolsonaro? Flávio Bolsonaro vai com o Engenheiro Léo e Breno Altman. Vamos embora então ver aqui o que eles têm a nos dizer. Percebeu que o blefe não tinha funcionado, ele falou, opa, tô tomando leitinho. Deixa eu refazer minha Foi estratégia. o que eu falei no primeiro dia que isso apareceu. Deixa eu refazer minha estratégia. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma informações novidade. com o Engenheiro Léo, hein? O melhor momento da direita já passou. Porque a direita cometeu muitos erros. O bolsonarismo, em especial, cometeu muitos erros. A partir de julho desse ano, uma sucessão de erros. Porque tudo que ele prometeu que era de direita, né? Ele não fez, né? Na verdade. Ele cometeu erros. Aprovou mais de 30 leis feministas, inclusive leis de petistas, leis, inclusive, absurdas, né? Mas isso se ocorreu, tem pouco peso. O que teve peso pra mim isso tem um peso absurdo. Não, eu tô dizendo, peso em termos eleitorais. Não, sim. O que aconteceu foi que o bolsonarismo, em julho, se abraçou a uma pressão norte-americana contra o Brasil. Ao fazer isso... Achando, inclusive, que o Donald Trump amava o Jair Bolsonaro, enfim, vambora. As pesquisas são muito claras. Declínio. Por quê? E pior que nem conquistou, ele abraçou. Isso que eu for pensar. Se tivesse conquistado... Abraçou e perdeu. Apenas... Eu apontei isso quando aconteceu. Existia a célebre frase, pior que um crime é um erro. Não é? Ou seja, não só eles cometeram um crime contra a pátria, como eles não conseguiram aquilo que pretendiam. Pior que eu avalio assim, o crime ele nem cometeu, que pra mim o crime seria ele trazer as sanções, né? A taxação. Que não foi ele. Essa taxação viria se o Eduardo nunca tivesse ido pra lá. Como foi pra todos... Mas não foi para todos os países. Não, isso eu não concordo. Praticamente. Você acha que se o Bolsonaro não fosse, essa taxação não vinha? Claro, o Brasil estava fora. Eu tenho certeza que vinha. Bom, mas contrafactual. Você não tem como provar isso. Sim. Que eu tenho a te dizer é que quando essa taxação foi apresentada na carta de Donald Trump do dia 9 de julho, ele disse claramente que ele estava aplicando uma sobretarifa de 40% ao Brasil por conta da situação do Bolsonaro. Mas escrito melhorou ou piorou a situação do Bolsonaro? Piorou. Então, piorou e ele voltou com a taxação. Então você viu como não tinha nada a ver com o Bolsonaro? Não. Tem tudo a ver. Sim. Quando ele se deu conta, Donald Trump, de que ele havia aumentado a taxação e não havia conseguido o seu objetivo político, o que fez Trump? Não adianta, esse cara aqui Tem a ver com o Bolsonaro, mas é o seguinte. Donald Trump, ele via o que ele precisa, o que ele quer. O Donald Trump, como os Estados Unidos em geral, eles buscam agentes como se fosse uma concepção do imperialismo, que é a concepção do protetorado. Você mantém um líder local no poder, só que esse líder é totalmente subordinado. Não é o que acontece no Brasil. Tá? Por exemplo, a Colômbia, a Venezuela, você não tem uma liderança subordinada aos Estados Unidos. Até então, né? Porque a gente sabe do risco que a Venezuela tá correndo. Na Colômbia, por exemplo, foram anos, centenas de anos, desde a independência da Colômbia, de governos de direita subordinados aos Estados Unidos. Até a gente chegar na última eleição e o Gustavo Petro for eleito. É o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Ele perdeu isso. Ele sabe que os Estados Unidos precisam de recursos. Ele não consegue tirar esses recursos como tirava-se antigamente. Ele não consegue mais explorar a Ásia como se explorava antigamente. Lá em conflito, tem a questão com a Rússia, a questão da Ucrânia. Aí ele olha para a América Latina e fala, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, só que tem um algoz no poder. No Brasil, você tem
terras raras. É uma das maiores reservas que a gente tem de terras raras no mundo, além de vários outros recursos, além de várias outras questões. E aí, só que ele olha para o Brasil, você tem um presidente que é liderança nos BRICS, né? Que o Donald Trump odeia os BRICS, que é uma nova realidade da ordem mundial. E aí, o que o Donald Trump pensa? Eu posso tentar fazer com que o Bolsonaro, o que Donald Trump falar, Bolsonaro faz. Você não tenha dúvida, assim, nessa concepção, se Donald Trump chegasse assim e cagasse num prato, ele tivesse comido, assim, as coisas mais, assim, passado um mês comendo fast food, tivesse cagado num prato e desse pro Bolsonaro falar assim, eu quero que você cheire, dê umas lambidinhas e depois você come tudo na minha frente, o Bolsonaro faria. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro faria isso. E o Bolsonaro e seus filhos, eles dividiriam o prato. Eu pedi pro Donald Trump cagar mais. Então ele olha, ele sabe disso, ele olha e fala, eu quero que Bolsonaro seja elegível para o próximo ano. Por que ele quer que seja? Ele é assessorado para isso, tá? Eu quero que ele seja elegível, porque nós queremos explorar os recursos do Brasil, porque a gente não consegue mais pegar os recursos do mundo como a gente conseguia antes. Então, só que para isso eu preciso ter um cara lá que faça exatamente... Se o Donald Trump mandar o Bolsonaro e, se ele fosse presidente, mandasse o Bolsonaro aparecer de cuequinha todos os dias no gabinete, ele apareceria. Então ele usa o Bolsonaro por uma estratégia maior. Só que à medida que ele vê que o Bolsonaro, que o Brasil, ele bateu o martelo e falou assim, ó, a gente discute do ponto de vista econômico, mas a gente não discute do ponto de vista político com vocês. A gente tem soberania econômico no sentido das tarifas. O Brasil não é soberano economicamente, infelizmente. Gostaria que fosse. E no político ainda também você não tem uma soberania 100%. Tá? Eu sei, mas a gente ainda assim, dentro dos limites, a gente consegue ter uma soberania. E o Brasil bate, a justiça não vai ser, sabe? Não pode ser discutida por um presidente de um país estrangeiro. O sistema eleitoral brasileiro é consolidado. E aí o que acontece? Ele percebe que Bolsonaro não tem como voltar atrás. Ele e sua assessoria, Marco Rubio, inclusive, né, secretário de Estado dos Estados Unidos, percebem que dentro dos Estados Unidos o bicho tá pegando. Por quê? Porque tá faltando comida, tá muito caro, porque o mercado dos Estados Unidos não atende. Eu falo isso lá no meu canal principal. O imperialismo é assim, ele rouba do outro. Ele não tem, o país imperialista, ele não tem todas as riquezas do mundo. Ele precisa roubar do outro. Então, quanto mais ele conseguir extrair do outro sem ter custo, melhor. E a melhor maneira que eles têm com isso é do ponto de vista militar e tal. Então, ele faz isso. Quando ele percebe que o Bolsonaro não vai ser solto, não é porque ele ama o Bolsonaro. Ele queria utilizar o Bolsonaro como uma massa de manobra. O que ele faz? Eu não vou ter que outro jeito, eu vou ter que negociar. Não assume, de forma alguma assume, mas vai ter que negociar. Então é isso que aconteceu. É simples. Vamos lá. Então é do Bolsonaro, sim, mas é também por uma questão de utilizar o Bolsonaro para outras coisas. É fósforo queimado. Ele botou no joguinho político que era simpatizante. Eu não vou me queimar por causa dele. Não vou me queimar por causa dele. Ah, detalhe. E burro é aquele que acredita que o Donald Trump amava o Bolsonaro. Vulgo, Bolsonaro e sua família. Os burros, né? Não tem como falar outra coisa, gente. Desculpa. Foi por causa dele. Não, explicitamente era por causa dele. Sim, isso entra no jogo político, mas como eu falei, ele aproveitou. Já que o Bolsonaro ele não já que eu simpatizo... Tanto assim que quando o fator político deixou de existir, ele foi recuando da tarifa. Porque a tarifa não tinha nenhum sentido econômico para os Estados Unidos. Mas se fosse pelo Bolsonaro, como piorou a situação do Bolsonaro aqui, era para ele ter colocado mais taxa. Sim, mas veja Você só, entendeu? O Trump pensa primeiro nos seus próprios interesses econômicos e geopolíticos. Ele achou... Eu acho que os dois eles estão concordando em muitos pontos ali, né? Que ele iria conseguir, alguém disse isso para ele, que ele ia conseguir desestabilizar a situação política do Brasil com essas tarifas, que ele ia conseguir a reversão na Corte Suprema. Um pouquinho. Não aconteceu não. Não aconteceu rigorosamente nada. Nos mercados, nos produtores... mas muito poucos setores. Isso aqui não teve nenhum efeito real.
Mas ele achava que ia colocar a Corte Suprema de joelhos, Sim. que ia É o que colocar ele o presidente achava. da República Não fez. se comportando Sim, não igual conseguiu. aos chefes de governo da Europa, que Sim. se ajoelharam Mas ele diante do faz isso Trump. com todo mundo, é. Isso, mas ele achou que ia conseguir isso. Quando ele percebeu, Ele é um blefador. quando ele percebeu que o blefe não tinha funcionado, Sim. ele falou, opa, deixa eu refazer minha Foi o estratégia. que eu falei no primeiro dia que isso Deixa apareceu. eu refazer minha estratégia. É. E aí, o aumento tarifário aqui no Brasil não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Primeiro, porque os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva Sim. com o Brasil. Segundo, 410 porque ele bilhões estava de dólares nos estrangulando, últimos ou seja, 5 ele estava anos. aumentando o custo de importações essenciais para a economia Sim. norte-americana. que a gente acabou de falar. Vários, é. E eu falei isso assim, eu não sou bola de cristal, não. Isso aí é evidente, isso aí tá na cara pra todo mundo, né, gente? Não é? Carne. Então, acabou recuando. O Brasil. Ou seja, o bolsonarismo se queimou na largada e na chegada. E eu falei isso no primeiro dia. me Na xingaram. largada É. e na chegada. Sim. Ou seja, ao apoiar. Se ele as traz só a sanções, Lei Magnitsky, ele ainda saía meio como herói. Se ele traz só. afetaria. A imagem ficaria menos chamuscada. Isso. Quando ele bateu no peito que ele trouxe, e ele não trouxe, mas quando ele bateu no peito que ele trouxe as tarifas, aí ele jogou. E aí, quando, além disso, não há nenhum benefício a Bolsonaro, ao contrário, ele vai parar na cadeia? Sim. A que ponto chegamos? Engenheiro Léo, o suprassumo, o maior ícone do pensamento da direita brasileira na atualidade. Coloquem aí muita ironia no que eu tô falando, logicamente. Engenheiro Léo falando que a família Bolsonaro blefou errado. Teve estratégia errada. Não com essas palavras necessariamente, mas foi burra pra caramba. Ele se arruinou. E aí o bolsonarismo desceu de andar. Sim. As pesquisas hoje mostram que o bolsonarismo desceu de andar. Ele levou o Lula ganhou na primeira pesquisa após isso 4 pontos. Claro, e continuou subindo Sim. em julho, agosto. Mas essa descida de andar, ela vem com uma série de fatores. Ela não vem só com essa questão de uma estratégia extremamente equivocada aí de julho para cá, com Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos. Vem por causa de uma má gestão. Isso começa também com uma má gestão a partir de 2019 a 2022, que a gente sabe muito bem o que aconteceu na pandemia. O bolsonarista raiz, ele tenta negar isso. Bolsonaro comprou vacina. Ele foi do início da pandemia, 2020, março de 2020, não foi? Até o final do seu mandato, tentando fazer a gente engolir tratamento precoce, não cientificamente comprovado. A gente teve, durante o governo de Bolsonaro, uma queda no PIB, brusca, drástica no PIB. E eu me lembro muito bem que no dia que as pessoas estavam esperando ele lá no cercadinho para poder explicar, os jornalistas estavam lá, ele gostava de colocar só as pessoas que ele gostava ali. Ele levou um humorista, né, se eu não me engano foi o Carioca, levou um humorista lá vestido de Bolsonaro e ironizava todas as perguntas que tinham sobre o PIB. Ou seja, era zero transparência. Zero transparência. Então, essa queda, ela começa no seu próprio mandato, quando você faz uma péssima gestão. E aqui eu não estou falando assim, então fala do Lula, e o PT é outra questão. O governo de Bolsonaro foi dos piores governos que a gente teve durante a República Brasileira. Você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida. As coisas estão caras hoje? Eu acho que estão. Eu não acho que a gente tem que ficar só passando pano, achar que o custo de vida tá uma maravilha. Mas eu estava conversando com a Marília ontem. Vamos lá. Mozão, vulgo Mozão. Hoje a gente consegue as coisas no supermercado. Você vai no supermercado, as coisas estão muito caras mesmo, tá? Mas já foram piores. Durante o governo Bolsonaro, eu lembro, eram piores. A gente não conseguia achar leite. O leite mais barato que você achava na prateleira estava R$ 8,50, R$ 9. Imagina só, você comprar leite. Uma pessoa que tem criança em casa, como é o meu caso. Naquele tempo, criança menor ainda. Certo? Hoje a gente ainda acha as coisas caras. A carne, a gente teve uma queda, depois ela subiu de novo. A carne tá cara, mas já teve muito pior.
Então, assim, a má gestão fez com que Bolsonaro caísse. E ninguém tinha dúvida. Para quem era crítico e fazia uma análise racional, todo mundo sabia que o governo ia ser uma bosta. E foi uma bosta. Foi uma bosta do ponto de vista econômico, foi uma bosta do ponto de vista da saúde, foi uma merda do ponto de vista da saúde, foi uma bosta do ponto de vista político, com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão. Por quê? Não é que você podia falar o que... Não podia falar. Não é isso. Mas você não era ouvido. Não que hoje também seja mil maravilhas, mas assim, a imprensa não conseguia passar do cercadinho. Ele só respondia quem ele queria. E tudo na concepção deles era perseguição. E a culpa nunca era dele. Era sempre do Alexandre de Moraes. É sempre do outro. Só que aí, quando chega, eles perdem em 2022, começa essa derrocada. E assim, é de uma burrice. Mas é de uma burrice tão grande. Tentar dar um golpe de Estado, atentar contra o Estado Democrático de Direito, todos os crimes ali cometidos. E deixar um rastro. Deixar um rastro de provas contra eles. Tipo assim, imprimir a minuta do golpe no Palácio do Planalto. Deixar lá em 2 vias, 2 cópias. Sabe? Registro de celular. Mas assim, é de uma burrice. Aqui nesse canal eu vou falar os termos que eu quiser mesmo, tá? É de uma burrice tão grande. E aí chega em julho desse ano, tentando dar o último suspiro contra a prisão de Bolsonaro. Trump me salva. O Trump tá pensando nos interesses dele. Se ele acha que pro interesse do Trump é bom salvar Bolsonaro, ele vai tentar. Mas ele viu que não dava. Então o Trump faz o quê? Nós vamos negociar com Lula. Sabe? Sabendo que eles estão colocando limite para nossa interferência. Enfim. Agosto, setembro e outubro. É o camisa Agora, 10 do Lula. com o tema da segurança pública, depois da chacina do Rio de Janeiro, o tema da segurança... Aqui eu não vou entrar, não, porque aí acho que viria para um outro corte, né? Que eles vão falar, se eu não me engano, aqui sobre a questão do Rio de Janeiro. Eu queria mais abordar essa questão aqui do Bolsonaro agora, sobre a questão de Flávio Bolsonaro, né? De Trump trair o Bolsonaro ou não. Trump não traiu o Bolsonaro. Trump pensou nele mesmo. Não é que Trump traiu o Bolsonaro. Porque ele nunca amou o Bolsonaro. Essa é a questão. Dá o like aí, gente. Vai ter mais. Vocês podem deixar aqui nos comentários também. Reacts. Vocês podem mandar aí vídeos aí, falar só, reage a isso, coisas novas aí que estão saindo aí, que estamos aqui juntos, beleza? Beijo.